Olha eu aqui, gente. Mais uma vez estou aqui com vocês, com Mulheres que Transformam. Essa coletânea que vem realmente assim impactando primeiramente todos nós que estamos envolvidos por trás desse projeto, com cada história que na construção dessas histórias, ao longo de todo o processo de fazer escrita, diagramação e tudo mais, a gente também se envolve, a gente chora, a gente se alegra, a gente tem também a nossa força, porque cada mulher que eu sentei, que eu ouvi a mensagem dela, o que elas têm no coração, o que elas conseguiram superar, acredite, também foi um combustível para colocar o carro que está sem gasolina e quando você bota gasolina ele anda, também foram combustíveis para mim e eu tenho certeza que será combustível para você na sua jornada, na sua força, na sua fé. Por isso eu te digo mais uma vez, Coletando Mulheres que Transformam, seja uma mulher que também pode ajudar outras mulheres sendo transformadas, presenteando também esse livro, comprando, lendo. E nós estamos aqui hoje com alguém que é forte, que é linda. Ei, essa mulher é chique, viu, gente? Todas, né? Todas. Eu não estou desmerecendo ninguém. Todas são maravilhosas. Todas são mulheres transformadas e transformadoras. Mas ela, assim, ela tem uma energia. Ela é de Goiânia, gente. Eu amo o sotaque de Goiânia e Goiás. Como é que é o sotaque lindo? Ela é mãe de dois, é musicista. Você conhece alguma musicista? Vocês acreditam que, embora eu tenha trabalhado muitos anos no meio da música, da dança, né? Foram 18 anos, eu nunca conheci uma musicista. E olha que coisa, conheci essa mulher, ela é professora de universidade, ela tem vários trabalhos de universidade, projetos, enfim, eu nem vou falar dela aqui, ela vai falar dela mesma, que é a maravilhosa Giovana Carneiro. Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui falando com vocês. O prazer é todo meu, na verdade, né? E assim, é uma honra você ter vindo aqui para São Paulo, que ela é de Goiânia, né? Então ela veio aqui, todo mundo veio de voo na correria, está aqui plena realmente para abrir o coração. Mas me diga uma coisa, Giovana, essa coletânea, o que é que significa para você? Como foi fazer parte dessa coletânea? Bom, eu conheci a Baile primeiro para escrever o livro infantil e quando vocês me convidaram, eu falei: ai, será que eu vou transformar alguém? E conversar com você foi muito bom, quando a gente reflete sobre a nossa história. Sim. E isso foi muito interessante, que quando eu fui conversando com você, é que eu fui refletindo sobre minhas lutas, sobre as minhas transformações e como é que você pode transformar o outro. Então, eu achei muito, muito interessante participar disso. E confesso que foi conversando com você que veio toda essa reflexão. Ai, que bom! Fico muito feliz por isso. E assim, isso é muito bom, assim, eu sou muito emocionada às vezes, né? E às vezes eu fico emocionada com isso, que isso para mim é como se fosse reafirmando algo que eu tô no caminho certo, né? Claro. E eu falo com muita verdade daquilo que eu penso, nesse sentido de, não é que a sua vida em si vai transformar a minha vida. Não, porque a minha vida, a sua vida, mas pode me inspirar, Isso. né? Através do que aconteceu com você, das suas decisões, dos seus erros, do seu acerto. Então, esse é o poder da transformação, né? É essa história que é um legado que você deixa pros seus filhos, pros seus netos, tataranetos, bisnetos, né? É uma coisa aqui que acabou, tá num livro. Tá num livro, já foi pro universo. E isso é lindo e eu fico muito feliz por isso. Muito obrigada de coração. Você tá vendo, gente, como isso é bom? Então, a dica é: faça também o seu livro. Mas não vamos falar do seu livro agora. Vamos para essa coletânea, continuar nessa Isso. coletânea. Você cresceu em um ambiente cercado por mulheres inspiradoras também, né? Qual foi o impacto, assim, dessas figuras femininas que você teve ao longo da sua formação, ao longo da sua vida, da sua profissão, seja como ser humano ou como profissional, né? Então, o que significa para você essa figura feminina que você teve, né, de tanto exemplo? Pois é, foi conversando com você que eu me dei conta de quantas mulheres foram importantes na minha vida, tanto da minha família como professoras. Então, eu tive duas professoras que foram muito importantes na minha vida. Uma que, quando eu perdi a minha irmã, ela foi em casa e me perguntou: você estuda piano? Eu falei: ah, estudo, mas acho que eu não gosto muito. Ela falou: não, vai lá na minha escola. E eu fui, e ela me mostrou a música de um outro jeito. A escola dela era animada, tudo era divertido, Legal. e ela sempre fazia com que as pessoas acreditassem nelas mesmas. E isso foi um impacto muito grande na minha vida. A partir desse momento, eu vi que eu não poderia mais viver sem música.
Depois teve várias mulheres na minha família, minha mãe sempre me incentivou. A Edith era uma senhorinha que morava... Senhorinha, quando ela morava com a gente, ela não era senhorinha hoje, que ela é uma senhorinha. Ela morava na nossa casa e ela sempre me incentivava. No último sábado, quando houve o lançamento do livro, ela falou, ai, Giovana, você é tão corajosa. Eu falei, porque desde pequenininha você sempre falou que eu era maravilhosa. Ai, e eu acho que isso me fez acreditar em mim mesma. E eu tinha umas tias, a irmã e tia da minha mãe, que também eram assim. Me davam livros e sempre me falavam isso. Como você pode, como você é boa. E como isso é importante. Hoje que eu estou rodeada de crianças, dos sobrinhos netos, como é importante a gente falar para essas crianças como vocês são boas. Perfeito. Como você pode ser o que você quiser. É muito importante a gente ouvir isso desde criança. E eu acho que essas mulheres que eu convivi, fortes e inspiradoras, foram muito importantes na minha vida. E depois eu tive uma chefe, que se chama Glacia Antunes, que eu trabalhei com ela na universidade, e ela me inspirou muito, e até hoje eu sou muito próxima dela, que eu vejo que tudo que eu vou fazer, ela vai, não desista, você pode, você vai fazer. E como isso é importante na vida da gente. Pessoas para falar, você pode, vai, acredita. Então, eu acho que eu sou privilegiada. Que linda. Com tantas mulheres que me incentivaram. Perfeito. E isso que você acabou de falar, assim, isso é extremamente real. Por mais que as pessoas falem, mas hoje em dia, antigamente não tinha isso, mas veja que a maioria das pessoas hoje, os adultos que estão frustrados, que estão ferindo pessoas, foram crianças que foram feridas também. E que ouviu, você não é capaz, você não pode, você é isso, você não vai dar em nada. E isso é muito real. A psicologia fala sobre isso, a ciência e até a Bíblia, né? Então, o poder da comunicação e da validação. Ou seja, você foi uma mulher que foi validada que você poderia. É interessante quando você fala da música, você disse que foi naquele momento que ela te mostrou uma música diferente. Como a música podia transformar. Eu comecei a estudar muito piano e passar horas no piano, e como aquilo me fazia bem. Sim. Como aquilo me tocou. E eu acho que é isso que eu tento passar para os alunos, sabe? Olha como a música pode mudar a sua vida. Perfeito. Mas, assim, só um questionamento que eu tô com uma dúvida. Então, você não amava tocar? Nunca... Como foi isso? Ou você já gostava e não tinha? Como foi que foi apresentada nesse momento que você falou que foi a virada, que ela te apresentou uma música diferente? Mas você sempre gostou, sempre se envolveu? Ou era algo que não, foi do nada, de repente, e você se apaixonou? Como foi? Bom, eu sou a caçula e meus irmãos mais velhos estudavam piano. Então, eu achava que eu queria. Minha mãe me colocou no conservatório. E aí eu comecei a achar aquilo tudo muito maçante. E aí falei, não, eu acho que eu não gosto de música, não quero. Não sou boa nisso. E eu acho que minha mãe, minha irmã doente, tantos problemas, ela então sai desse conservatório. Quando essa professora me falou, vem estudar na minha escola. E quando eu cheguei lá, não tinha nada de conservatório. Era uma aula divertida. Entendi. E aí, eu comecei a gostar muito de estudar piano, querer passar horas e querer saber dos compositores. Realmente, eu vi o que era música, que não era só aquela aula formal, chata, não. Podia ser algo maravilhoso. E assim, sabe que você falou agora, me veio uma chave, assim. É igual comunicação, é igual falar, é igual tudo. Ou seja, preste atenção, você já estudava, só que você não gostava, entre aspas, você achava maçante. Não a música em si, que é algo que você a vida inteira você fez. Mas era o que você fazia de um olhar diferente e de uma maneira de passar diferente, de uma percepção de um outro passou para você. Então, ou seja, isso é na nossa fala, no nosso comportamento. Não é o que você fala, é como você fala. Não é o que você faz, é como você faz. Entende? Você conseguiu entender o que eu quero te dizer? Então, ou seja, não era sobre a música, era como a música foi passada para você. E isso a gente leva para a vida inteira. Uau! Foi uma mudança. E nesse momento eu percebi, não posso viver sem música, é isso que eu quero fazer na vida. Eu sabia que eu queria ensinar
E aí eu tive certeza que ia ser ensinar música. Que lindo. Mas assim, eu acho lindo quando você fala essa coisa da música, de ensinar. Então, você lida com muitos alunos. Tem alguma história especial de algum aluno que você viu esse poder, que você também sentiu, mas aconteceu com você de você sendo a professora, agora não a aluna? De você ver assim, nossa, a história daquele aluno foi tão impactante. Tem alguma história assim? Olha, tem várias. O ensino da música, e quando você dá aula de piano, você tem uma relação muito íntima com o aluno, porque durante anos ele estuda com a mesma professora. E Sim. toda semana ele fica 1 hora, só você e ele. Então, é algo muito sério, é algo que você tem que estar muito preparada. Cria um Porque vínculo cria também, um né? vínculo e você impacta muito a vida. E, graças a Deus, eu acho que eu impactei positivamente a vida de várias pessoas. Enquanto tinha uma escola com a minha irmã, eu acho que a gente impactou várias crianças que falam pra gente como foi bom aquele convívio na nossa escola, a pauta, como lá era bom, como era bom encontrar com a gente. E depois foi na universidade. Bom, a universidade é um pouco diferente. Vão as pessoas já mais adultas, a partir de 18, 19 anos. E tem uma diferença social muito grande. Você Sim. pega alunos que têm uma condição social muito alta e outros Vulnerável, não. né? Outros vulneráveis. E é maravilhoso você poder transformar a vida dessas pessoas. Fazer ela entender que ela está numa universidade pública, Sim. gratuita, e que existem possibilidades que não existiam antes para ela. E que a vida dela pode mudar. E aí, sim, eu tive vários casos de pais de alunos que chegavam para mim e falavam: o meu filho é o primeiro pessoa da minha família que tem um curso superior. Ai, que legal. E você perceber essa transformação na vida dele. Que a vida, realmente, ele teve muitas outras possibilidades. Isso é algo que me emociona e que me faz ter certeza que eu vim para esse mundo com algum propósito. Sim. Então, eu acho isso muito maravilhoso. Realmente, esse ensino, essa música, ele muda a vida das pessoas. E é uma sensação assim de dever cumprido, né, como Isso. professora. Porque vamos falar para uma realidade humana. Mesmo amando a música, todos os dias ali, tendo que, muitas vezes com problemas dentro de casa, familiar, pessoais, você ter que dar aula, você ter aquela simpatia, aquele amor, né, cuidar dos alunos, tanto com a classe social bem quanto uma vulnerável, mas você também tem esses desafios. Então, imagine você passar o ano inteiro ali e no final do ano você ter essa sensação de valeu a pena, né? É dever cumprido. Eu acho que isso é o que realmente deixa a gente mais fortificada na caminhada. E é isso, a música ela tem esse poder. A gente também faz muito trabalho de formação de plateia, que a gente leva crianças de escolas públicas para assistir os concertos. E a gente conversa com as crianças antes, elas conhecem os instrumentos, o teatro. E quando a gente vê aquele olhinho brilhando, e de tantas crianças, algumas que falam: eu quero estudar música. Que E a legal. gente encaminha essas pessoas para Goiânia tem várias escolas públicas de música que pegam desde criança. E como isso transforma a vida de pessoas. Que legal, parabéns. Olha, a pesquisa, você faz uma pesquisa de mulheres, de música clássica. Como é que funciona isso? Você tem alguma barreira em relação a isso? Essas coisas de inserir as mulheres sobre essas músicas? Como é que funciona? Não, assim, dentro da universidade, muito da minha formação acadêmica foi na Universidade Federal. Eu estudei lá, depois eu fiz especialização, fiz mestrado, aí só no doutorado que eu saí, que eu fiz em Portugal. E eu acho que eu cresci muito em todo esse período na universidade. E uma das matérias que eu trabalho é o trabalho de conclusão de curso. Sim. E a gente começa a fazer pesquisas. E o que hoje isso está muito em voga, mas é como as mulheres, não só na música clássica, mas eu estudo sobre a música clássica, foram silenciadas. Verdade. Então, se hoje você me pergunta: Giovana, cita 5 pianistas, provavelmente eu que defendo tantas mulheres, vou citar 5 pianistas homens. Compositoras. Existem inúmeras compositoras mulheres. Eu vou me lembrar dos compositores homens. Sim. Então, isso está, sabe, está no nosso cotidiano. Muito forte isso, é né? muito forte. Então, quando eu comecei a estudar essas histórias e
me deparei com essas histórias de mulheres que foram a irmã de Mozart, a irmã de Mendelssohn, Olha. sabe? Pessoas assim, super famosas que foram esquecidas. Aí eu fui ter conhecimento que orquestras internacionais não permitiam mulheres no seu corpo de instrumentistas. E aí eu comecei a me aprofundar nessa pesquisa. Sim. E fui conhecer várias mulheres. Então, hoje eu incentivo vários alunos a escrever sobre mulheres. Que legal. Eu assisti um filme, eu não lembro o nome do filme agora, gente. Depois você pode procurar na Netflix. Tá na Netflix. Ah, Que foi de uma música. Da Antônia, pronto. Antônia. Gente do céu, que mulher que sofreu. Sério? Né? Tipo assim, ela não. A mulher tinha um dom, ela conseguia fazer tudo, ela foi pra fora do Brasil, mas ela não era aceita porque ela é mulher, gente. Ela era holandesa, mas no Brasil nós temos a Chiquinha Gonzaga e a Tia Amélia. Tia Amélia é uma que agora que ela está ressurgindo e que ela até morreu em Goiânia. Quando a primeira vez que a Chiquinha Gonzaga foi reger, não existe um nome para ela. Como é isso assim? Não existe regente mulher. E a Tia Amélia também, ela se separou e não foi para Recife, ela não podia falar que ela era separada, ela teve que inventar que ela era viúva, porque senão ela não seria... Era ainda maior, né? Porque ainda tinha maior, do mesmo jeito. Não seria aceita. E é isso, existem várias mulheres compositoras e a gente pouco lembra delas. E como você acha que essa união feminina, né, pode impactar de forma mais ampla nessa sociedade? Eu sempre defendo que as mulheres têm que se unir. Sempre, sempre, Perfeito. sempre. É uma dando a mão para a outra que a gente vai conseguir. Não é fácil, né? A mulher, quando a gente casa, quando a gente tem filho, nasce o filho, nasce a culpa junto. Você acha que você tem que cuidar do filho, mas você tem que ser uma ótima profissional. Como é que você divide? Eu tô largando o filho, eu tô deixando de ser uma boa profissional. Então, vem aquela culpinha, assim, já vem com a gente. Eu acho que é se unindo, é com a rede de apoio que a gente vai... E essa rede de apoio é meio que um processo, né? Que a sensação que não sei se é cultural, né? Se eu estiver errada, você pode me discordar, mas a sensação que eu tenho, tá? Essa é a minha percepção, é que, por exemplo, você tem um grupo político, não é falando de política, eu dou um exemplo, tem um grupo político e tem um grupo de homens, vários homens se reúnem e volta, e veste a camisa, e tá. Quando tem uma mulher, as próprias mulheres que deveriam apoiar, até as que conhecem, não sei. E aí é muito mais fácil, parece que mulher julgar outra mulher do que se unir, entender a sua vulnerabilidade, a minha, sem achar, tipo assim, hoje praticamente você está belíssima, né? Não, é uma realidade, gente, assim, tô falando isso numa simplicidade de que, né, tem mulheres, não são todas, que não unem você, mas você é a mais bonita, né, mais poderosa do que eu, então... Parece que cria uma aversão. E nisso a sociedade está cada vez mais sendo corrompida. Cada vez mais, todo mundo no seu individual, né? Cada um, eu por mim, eu por mim, eu por mim. Você se dando sozinha. E realmente, como você fala, se nós estivéssemos mais unidas, né? Você vê a diferença que foi a gente fazer um projeto, todo mundo juntas. Foi muito legal essa conexão. Você estava ali, agora, tomando café, se conectando, conversando, sorrindo, uma elogiando a outra. Olha que coisa suave. Isso. Então, eu sinto, talvez seja impressão minha, né? Mas eu sinto que parece que a mulher é bem mais dividida do que a classe dos homens, né? Até a questão de erro, vamos dizer assim. O homem, quando erra, você não conhece o homem não conhece outro homem, o homem olha pro outro e diz, não, ele estava comigo. Não estou falando sobre apoiar o erro do outro, mas eu estou falando sobre a esfera da humanidade, de tentar se unir de verdade para conquistar algo, ou crescer, ou enfim, ou lutar por uma causa, né? Seja uma causa social. Não. A gente não tem essa união verdadeira. Eu acho que é uma neura coletiva. Eu acho que a gente tem que lutar contra isso. Porque é isso mesmo, a mulher julga a outra. Mas ela é separada. Mas ela vai querer ficar com meu marido. Como se a mulher ela abandonou os filhos. Julga antes de conhecer a história. E homem não, né? Homem é isso aí, sempre estão juntos. Então, acho que a gente tem que refletir sobre isso. Que nós temos que nos unir e nos apoiar. Verdade. Sabe? A mãe apoiar a filha apoiar a mãe. Quando você educar a sua filha para ela ser ela mesma, para ela ser o que ela quiser ser. E achar bom que ela brilhe, e ela achar bom que você brilhe. Sim. Achar bom que outra mulher brilhe. Porque
quanto mais mulheres brilharem, melhor para todo mundo. É verdade. Eu senti essa energia aqui. Quando uma chega para outra e fala, como você tá linda. É verdade. Que bom isso, né? Que você pode elogiar uma outra mulher, que você deve. Não, e tá tudo bem. Você não deixa de... Você não se diminui nada, muito pelo contrário. Tem uma frase, quando você fala assim, você não diminui nada, tem uma frase que diz assim, que a maior luz é aquela que acende a luz do outro. Claro. E isso é incrível, né? Ou seja, quem mais ilumina é quem acende a luz do outro. Eu acho que é uma neura coletiva, já viu? A Sim. sogra tem que implicar com a nora, as cunhadas têm que implicar... Não, e vira brincadeira. Ai, não gosto disso. Por quê? Por quê? Gente, virou família, em vez de se amar, casou de com se seu unir. filho, que bom, olha, que maravilha, eu quero que ela fique super bem. Então, acho que a gente tem que, sabe, lutar por isso, começar a falar sobre isso. Verdade. Falar sobre como é importante uma mulher apoiar a outra. Como essa rede de apoio pode mudar tudo. É verdade, perfeito. Sobre quem vê essa mulher assim, brilhando, poderosa, que ela é poderosa, gente, fala a verdade, ela é muito poderosa. E aí, não pensa, assim, não entende, não percebe, não sabe como Giovana também, no doutorado, passou por dificuldades, assim, desafiadoras, né? Nesse momento, você olhando para esse momento, você estava em Portugal, em uma outra cidade, em outro estado, na verdade, em outro país, né? Como foi esse desafio de você ter que ir fazer o doutorado? O que aconteceu? Olha, para ir já foi bem complicado. Primeiro, você tem que passar na prova, né? Além de toda a parte acadêmica, tem que largar os filhos. Meus filhos não quiseram ir. Minha filha estava prestando vestibular, achou que não era o momento de ir. Então, é uma decisão muito difícil. Eu deixei uma filha de 15 anos aqui e o meu filho de 18. Essa separação foi muito complicada para mim. Chegar lá num país estranho e, como teve um momento que muitas mulheres foram para Portugal, para a Europa, para se prostituir. Então, vamos falar a verdade. Quando eles viam uma mulher sozinha, divorciada, em Portugal, essa mulher veio aqui para estudar, ela veio aqui aí arrumar onde um marido. está um outro julgamento, Exatamente. né? Então, é uma outra esfera. Eu me lembro quando eu comecei a fazer o curso, o primeiro trabalho que eu apresentei, um colega falou, então você veio aqui para estudar mesmo? Eu falei, gente, será que alguém pode pensar que eu larguei meus filhos e vim aqui para fazer outra coisa? Mas é esse inconsciente coletivo. Então, eu tive que lutar muito contra isso. Quando a pessoa sabia que eu estava sozinha lá, já pensava outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu também tive muita sorte. Reencontrei uma colega de ginásio que morava lá há anos e a família dela me acolheu de uma forma maravilhosa e foi muito bom. Foi um período de muito aprendizado. Meus professores excelentes. Foi esse choque cultural, assim, inicial que me deixou, assim, um pouco apavorada, mas que depois passou. Que depois eu vi que eu tinha que ficar firme. Eu, o tempo inteiro, tinha que provar que eu estava lá para estudar e para me sair bem no curso. Mas, no fim, foi muito positivo. Quando você fala assim, eu tinha que ficar firme e tal, não só no doutorado, você passou por uma perda muito gigantesca. Quando você olha para você na perda da sua mãe, né, que só mãe é mãe, só quem perdeu uma mãe sabe o quanto isso realmente faz uma mudança assim, da água pro vinho na nossa vida. Como você conseguiu encontrar forças para simplesmente, eu não digo assim, vencer a dor, eu digo administrar os seus sentimentos, as suas emoções e caminhar, olhar a vida de uma forma diferente? Eu tinha 30 anos quando ela faleceu. Eu já era adulta, já era casada, mas ela me fez muita falta. Ela era muito presente na minha vida. Mas a minha mãe era uma pessoa muito de Deus e muito de exemplos, né? Foi um momento muito sofrido, mas que eu me uni muito ao meu pai. E eu me fixei muito no exemplo dela. A minha mãe perdeu uma filha de 13 anos de idade. E eu me lembrava muito dela falando, Deus me deu 5 filhos e levou um, eu tenho 4. Eu tenho que levantar e ser boa mãe para esses filhos. Você tinha quantos anos, né? Eu tinha 9. E ela sempre falava, eu tô viva, eu tenho que honrar a minha vida. E eu acho que foi isso que eu levei. Eu me lembro que o Lucas, o meu filho, tinha 4 anos, ia fazer 4 anos. E me lembro que a minha sogra perguntou, mas Giovana, você vai fazer o aniversário dele?
Eu falei, vô, ele está vivo. Ele já sofreu tanto, foi um momento de tanta doença, ele está vivo. E eu lembrava isso da minha mãe. Eu tenho que honrar a minha vida, a vida dele. Eu tenho que continuar forte e viva. Sim. E eu acho que uma maneira de eu estar sempre próxima a ela é essa conexão que eu sempre me lembro dela. Você pode ser o que você quiser. Vai em frente. E eu acho que isso me ajudou muito a superar. Que lindo. Você sonha muito? Às vezes, já sonhei mais com ela, hoje menos. E sobre você, sobre as suas imaginações, você imagina muito? Você busca muito? Ah, sim, muito, muito. E assim, sobre essa imaginação e esse sonho, o que te fez simplesmente escrever um livro infantil, né? Que fala sobre isso, sobre aborda sonhos, imaginação e o piano encantado. O que te fez verdadeiramente escrever esse livro? Conta um pouco sobre isso, aproveita. E todo mundo quer saber. Ah, que ótimo. Bom, quando eu acabei o doutorado, eu pensava em escrever um livro sobre a minha tese, que é Sim. sobre o piano a quatro mãos, o repertório de piano a quatro mãos no Brasil. Pensava e parece que não dava certo. E nesses últimos anos eu tive 18 sobrinhos netos. E eu sou muito ligada aos sobrinhos e sou muito ligada às crianças. E eu sempre contava história para elas. Li o livro e contava história para elas. Um dia eu falei, parece que eu ia contar essa história diferente. E aí eu encontrei a Baile na internet e comecei a conversar. Ah, como é que seria? Eu pensei em contar a história do piano. Aí fomos conversando na ilustração e em alguns meses esse projeto virou verdade e foi um grande sonho realizado. Tá muito lindo. Eu achei tudo lindo. Eu achei que a ilustração ficou maravilhosa, a maneira com que a gente contou a história. E eu sou muito ligada à minha filha. E quando ela leu o livro, ela falou uma coisa que eu adorei, que ela disse, ai, mãe, que bom que é um livro de criança que não fala de príncipes e princesas casando, fala de sonhos. Uau! De realizar sonhos. Aí eu disse, ai, Ana Luísa, é isso que eu queria. Eu acho que era Perfeito. isso que eu queria passar. Busque os seus sonhos, Que você lindo. pode tudo. E o importante é a gente realmente ativar nessas crianças esse desejo, né? E ser algo normal para elas, buscar sonhos, né? Você ativar pode sonhar. essa coisa, essa imaginação. Que muitas vezes você pergunta a uma criança. Antigamente você perguntava a uma criança: ei, o que é que você quer ser quando crescer? Eu queria ser tudo nesse mundo. Mulher Maravilha, nananã, bombeira, nananã, nananã, policial, não sei o quê, médica, enfermeira. Eu queria ser tudo. Você pergunta para as crianças hoje, quando alguma não fala assim, youtuber? A outra diz assim, não sei. Por quê, gente? Porque será que nós estamos... É só pra gente pensar, não é sobre criticar o que é, se é... Não, não é sobre isso. É pra gente ter uma consciência de dizer, será que eu estou também ativando os sonhos dos meus filhos, das minhas filhas? Eu convido a você que é mãe, né, que compre um livro, olha, é um livro simplesmente lindo, todo colorido. É quantos anos? Eu acho que com 7 já consegue entender 7 bem. anos. Acho que hoje em dia as crianças estão muito sabidas. Estão mais sabidas do que eu e você que está assistindo. Então, olha, eu acho que a criança aqui de 4 anos, ela pode estar aqui, a mãe pode ler. Não espere só o seu filho pegar e ler. Leia, tenha experiências positivas, tenha realmente... crie essas memórias positivas na sua criança. Então, eu convido você a entrar na plataforma da Baile e simplesmente o piano encantado. Encante o seu filho também, buscando e ativando o sonho deles. É algo que eu percebo é que a gente quer tanto educar da melhor forma e às vezes a gente fala, eu tenho que educar, eu tenho que falar para ele que ele não pode tudo. E será? Eu acho que a gente tem que acolher o filho, amar e falar para ele, você pode sonhar, você pode ser o que você quiser. E você é incrível. Porque o que os pais falam para os filhos tem um impacto muito forte. Sim. Então, se o pai fala, você não sabe fazer nada, você é desorganizado. Ah, você pode ser mais organizado. Olha como você é inteligente. Né? Não é que a gente vai deixar a criança fazer tudo. Verdade. É a maneira de falar. Ah, você pode comer mais saudável. Olha como isso vai fazer bem para você. E não, você só come o que não presta. É diferente de falar,
Vamos tentar comer mais saudável, que vai ser bom para você. Vamos tentar escutar uma outra música que vai ser legal. Vamos tentar ler um livro. Ah, eu quero ler esse livro para você. Eu acho que é a maneira de falar. E isso Perfeito. impacta uma criança. Eu acho que é uma forma que os pais nem têm noção. E que vai, claro, né? Vai reverberar o resto da Eu, vida. eu percebi isso quando eu falei que bom que eu tive uma mãe, um Edith, umas tias para ficar o tempo inteiro falando que eu era maravilhosa. Que maravilha. Mas, mesmo você tendo, né, a sua mãe, a Edith, que falou que você é maravilhosa, isso também não te impediu, mesmo você crescendo numa base familiar sólida, não impediu de você sofrer. Sofrer o quê? Quando você foi superintendente de cultura, você sofreu abusos. E abusos psicológicos, no caso, né? Como foi esse desafio? Como é você, na posição que você estava, tendo todo o conhecimento que você tem, você sofreu um abuso psicológico ou tipo assim, ou um tipo de pressão? O que aconteceu, na verdade? Bom, na verdade, eu não posso nem dizer que foi um abuso. O que aconteceu é que eu acho que eu pude dar voz a outras mulheres. Sim. Isso foi muito importante. Era um cargo que era ocupado, na maioria, por homens. Quando uma mulher chegou lá e com essa visão da universidade também, que é completamente diferente de um cargo político, o cargo político, a pessoa está ali, para ela manter naquele cargo, ela tem que fazer várias concessões. Eu estava ali por uma técnica, eles me convidaram porque eu era técnica no assunto. Sim. E eu era uma mulher e eu pude enxergar as outras mulheres. Quando eu passava e via uma mulher chorando, eu falava, o que aconteceu? Ah, aconteceu isso, teve abuso nisso. Vamos ali, vamos ver, vamos chamar a ouvidoria. Isso nunca tinha acontecido. Sim. Elas nunca tinham sido ouvidas. Você sofreu algum tipo de pressão psicológica em relação a esse ambiente? Quando eu cheguei, tinha algumas pessoas mais velhas que estavam lá há muito tempo, falavam, essa menina vem aqui achando que é a chefe. Eu acho que foi mais ou menos isso. Embora a Superintendência da Cultura era subalterna à Secretaria de Educação, e o secretário de Educação era uma pessoa maravilhosa que me apoiava sempre. Sim. Mas dentro ali da Superintendência da Cultura, tinham pessoas mais velhas que eu acho que falavam, essa menina aí vem aqui, acha que sabe tudo. E eu tinha um entusiasmo, assim, que eu queria fazer coisa demais. Eu acho que eu assustei muito eles. Mas eu, sabe, fui também privilegiada, que eu fui tendo calma e fui reunindo com as pessoas, ouvindo as pessoas, que eram algo que eles não estavam acostumados. Sim. Falava, você vai mudar a gente de lugar? Eu falei, não, eu vou ouvir vocês. Vocês é que vão... A gente vai chegar juntos a uma conclusão. Para onde que vocês vão? O que a gente vai fazer? E ouvi várias mulheres que sofriam abusos. Assim, eram inúmeras. E elas nunca tinham coragem de falar. E o que Porque te não tinha manteve mulher. motivada para continuar, assim? Porque, assim, embora você esteja acolhendo, ajudando outra pessoa, pode ter consequências. A depender do lugar, a depender da esfera, não é só para ajudar. Então, assim, o que é que te manteve motivada para encarar, para abraçar a causa? Bom, quando eu comecei a ouvir, eu comecei a ficar em pânico com tantos abusos que existiam. Eu fui procurar saber o que pode ser feito. O que eu faço? Com quem que eu falo? Aí, eles me indicaram uma ouvidoria. Isso foi uma coisa ótima, que existe e que, às vezes, é pouco usado. Aí, eu conversei com o ouvidor, ele falou, não, Giovana, a gente vai fazer uma reunião entre o abusador e a pessoa que foi abusada e a gente vai entrando em consenso. E eles vão percebendo que alguma coisa está acontecendo, que não é só abusar e está tudo certo. Sim. E eu me lembro, a primeira pessoa que chegou, ele falou, mas eu só estou falando que ela é bonita. Aí o ouvidor falou para ele, mas você tem que saber se ela quer ouvir. Quando ela entra para trabalhar e você fala alto que você quer sair com ela, isso está ofendendo a ela. Então, se não está bom para ela, não é bom. Tem que ser bom para os dois. O respeito, né? Aí ele, mas essas mulheres estão muito cheias de mimimi, quer dizer que a gente fala que é bonita e tá ruim? Aí o ouvidor, com a maior calma, porque ele é especializado nisso, ele falava, você tem que respeitar. Se ela já te falou que ela não quer, então vamos respeitar. Ela não quer sair com você. Ela não quer que você fique falando sobre ela quando ela entra na portaria. Isso está a incomodando. Então, não pode ser. Aí eu percebi que tem que ser um aprendizado para o homem também. Sim, porque ele foi com educado
para falar e que é bom, que a mulher tem que achar bom, mesmo que ela não ache. Como abusos mais sérios também que aconteciam. Sim. Mas eu acho que foi um curto período, e um período que eu pude aprender muito e pude ver que a gente tem que quando a gente quer mudar, é possível. E que a gente tem que, daí, escutar as duas partes e pensar, aquele também está precisando de ajuda. O abusador também está precisando de ajuda. Sim. Ele também precisa entender que o que ele faz não é bom. Ele nem tem consciência. Sim, muitos não têm. A abusada, ela tem que ser ouvida e acolhida, porque ela está desesperada. Nunca ninguém a tinha ouvido. Então, quando ela escuta que a voz dela, que ela pode falar, que ela não está sendo injusta, que ela não está... E não sendo julgada, porque às vezes o tá fato sendo... dela não Isso. falar não é que ela não quer. É um medo, porque falou, né, gata? Quer dizer que tu não deu liberdade? Não. Como é que você veio vestida? Não, veja, foi você, não foi não? Fala a verdade, você não olhou diferente? Exato. Não, você não deu um bom dia mais alegre? Não. Então, assim, ela não fala. Ela não porque vai ser julgada. É. Eis a questão. Então, eu acho que é isso, escutar. E tem esses meios. Tinha essa ouvidoria que era especialista. Ele falava de um jeito que eu não falaria. Porque ele se preparou para isso. Então, ele escutava uma parte, escutava outra parte. E eu acho que isso é muito importante. Quando você ocupa um cargo, você tem que ouvir o outro. Você acha que você sabe tudo, você não sabe nada. Você tem que o tempo inteiro ouvir, ficar atenta a tudo que está acontecendo. Porque chega muito pouca coisa até você. Sim. Então, você tem que sair lá andando. Eu gostava de andar nos corredores e ver o que está acontecendo. Entrava nas salas e, às vezes, eles assustavam. O que está precisando aqui? O que não está bom? Eles falavam, essa aí é doida. Não, e sabe o que é interessante que você falou? Isso é extremamente importante. Pessoas que foram professoras, elas têm um cargo de diretoras, parece que fez assim, o ego subiu, parece que nunca foi. Nunca foi. E aí, é o que acontece com... Chega cargo político, vários tipos de cargos. Parece que quando você aumenta de cargo, aí as pessoas falam, mas geralmente quando a pessoa fica lá, a pessoa muda. Será que a pessoa muda ou realmente mostra aquilo que sempre foi? Pode ser. É para se pensar. Então, assim, nossa, quer dizer que um cargo fez com que a minha humanidade mudasse? Ou talvez eu nunca fui humana o suficiente para olhar o outro com igualdade? E às vezes você fica com medo e chega pouca coisa até você. Então, você tem que abrir a porta, você tem que sair, ir atrás. Não chegar e dizer, não, sou chefe. Não, não vai. Não chega nada no chefe. O chefe tem que sair e ir lá ver tudo que está acontecendo, se ele quer mudar. Perfeito. Se então, ele quer fazer a diferença. Se você tem um cargo... Você acredita no poder dessa coisa de fazer pelo próximo? E se você acredita nisso, qual a mensagem que você falaria para as pessoas, para as mulheres, né, que estão te ouvindo agora, de verdade, do fundo do seu coração, com todo aprendizado, com toda essa carga de história que você tem? E se você acredita nesse poder, o que é que você falaria para essas mulheres? Eu acho que tudo que você faz de bom volta para você. É incrível. E como fazer o bem, às vezes, é muito melhor para a gente do que para quem recebeu. É incrível isso. Como fazer o bem transforma. Como você ajudar alguém faz bem para você. Sabe, quando você muda a vida de alguém, quando você tem uma palavra de carinho para alguém, como isso te faz bem. É verdade. Eu acho que experimentar isso também é muito bom. É muito bom. E eu não sei, eu me acho sempre muito privilegiada. Eu acho que as portas sempre se abrem para mim. E eu faço questão de não fechar a porta para ninguém. Perfeito. E acho que isso atrai uma energia muito positiva. É verdade, eu tenho vivido isso também. Porque tudo... Gente, fazer esse livro, em poucos meses o livro estava pronto. Houve um lançamento que em 1 hora venderam 100 livros. Nossa! Eu fiquei, como assim? Eu acho que essa energia que vai passando, sabe? Verdade, perfeito. Maravilhosa! Que coisa... Gente, se deixar, a gente fica aqui, né, o tempo inteiro. Mas foi muito bom ter você aqui. Eu estou muito feliz de verdade por ouvir um pouco da sua história. Talvez você queira saber mais, mas olha, não dá. Para você saber mais, você vai ter que adquirir a coletânea Mulheres que Transformam. Então, aproveita, adquira o seu livro Mulheres que Transformam. E para a gente finalizar, o que você acredita que ainda precisa ser feito para que a música e a cultura simplesmente tornem ferramenta muito mais acessível, né? Lá em Goiânia, como você falou, que tem várias escolas públicas e tal. Não é uma realidade
em muitos lugares, seja no Nordeste ou no Sul, não é em todas as cidades nenhuma realidade acessível. Ao contrário, tem alguns lugares que é um luxo você aprender música, tocar um violão. São aulas que não são acessíveis para pessoas de classe baixa nem média. Então, ou seja, o que é que você acredita que poderia ser possível fazer e como você acha que isso também mudaria, talvez uma cultura, talvez a vida das pessoas? O que é que você acredita em relação a isso? Bom, eu acredito que as escolas públicas todas têm que ter arte e esporte. Deveriam Tem que ter ter, aula né? de música, tem que ter aula de teatro, tem que ter aula de pintura, tem que ter aula de arte. Antigamente e tem que ter tinha esporte. mais, tá? Tinha. Antigamente, eu lembro que tinha muito mais. Na minha Tinham época bandas, coro. Isso fanfarras que fanfarras, isso já existiu. Isso, na época, acho que do Getúlio Vargas, o Heitor Villa-Lobos instituiu. Todas as escolas tinham coro. Olha, não importa que tipo de arte. Tem que ter esporte. Isso muda a vida das pessoas. Verdade. É incrível como isso... É o olhar. Um médico, um engenheiro, uma jornalista, um escritor, que ele tem conhecimento de arte, ele tem um olhar diferenciado. É verdade. Ele olha com mais humanidade para o mundo. Então, acho que é muito importante que o acesso a todas as pessoas. Acho que isso é o mais importante. Todas as pessoas têm que ter acesso à cultura. E aí ela escolhe o que ela acha melhor. Não é todo mundo que gosta de música de concerto, ok, mas Sim. ele conhece e pode escolher. Sim, então, verdade. o acesso tem que ser para todos. Que lindo. Então, pra gente terminar, uma rapidinha. Pensa rápido, uma frase ou uma palavra. Mulheres, se deem as mãos. Juntas, ninguém pode com a gente. Aê! Quer alguma consideração? Quer falar alguma coisa a mais? Fique à vontade. Eu só quero agradecer, foi um prazer estar aqui, falar e refletir sobre a vida da gente, refletir sobre as mulheres e refletir com tudo que acontece com a gente. Eu acho que foi maravilhoso, só tenho a agradecer. E a vida é isso, né, gente? Cada um com sua história, cada um na sua individualidade como pessoa, como profissão, como profissional, como mãe, enfim. Cada um do seu jeitinho, da sua cor, do seu jeito, do seu olhar, do seu sorriso. Mas todos nós somos mulheres, que pode sim transformar a nossa vida e também ajudar outras mulheres. Então, um beijo para vocês. Como ela disse que temos que ser mais unidas, repete a frase novamente. Isso, vamos dar as mãos. Dar as mãos. Então, dê as mãos a uma mulher que está do seu lado, que talvez você olha torto, ela está fechada. Talvez ela está fechada porque você não deu um bom dia para ela. Então, dê um sorriso mais, fale mais e seja alguém diferente. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.